estamos começando mais um programa da série Alternativas Brasil-Portugal e, como sempre, eu, o jornalista português José Couto Nogueira e o ativista Antônio Cesardelo vamos conversar sobre temas da atualidade. Naturalmente, são temas que são recorrentes e a gente fica pensando que o tempo não passa, não muda, né? Porque entra semana, sai semana e o Trump faz as mesmas besteiras, entra semana, sai semana e o Bolsonaro faz as mesmas besteiras, entra semana, sai semana e as coisas vão se repetindo. Mas o que não se repete é a opinião dos nossos companheiros, nossos parceiros, nossos analistas, que sempre conseguem dar um quê de genialidade às coisas que dizem. Vamos começar a nossa conversa com a opinião e a palavra balizada sempre de Antônio Cesardelo. Cesardelo com a palavra. Pois, pois, muito obrigado pelos elogios, que evidentemente não são merecidos, mas os nossos ouvintes saberão ver porquê que eu digo isto. Em todo caso, o que tenho a dizer é que aqui na Europa, e creio que em todo o mundo, todos estão a tremer porque já não há verdades que sejam absolutas. Todas as verdades foram postas em causa. E o que agora está realmente a render é todos os dias inventar uma novidade que no dia seguinte já pode ser mentira ou pode não ser verdade. Enfim, temos que nos adaptar a estes novos tempos, pelo menos aqui no Ocidente. E a pessoa que mais está a fazer tremer o mundo das maneiras mais escandalosas, de fiascos, de andar para a frente e depois andar para trás, dizer que assim é que é válido e depois no dia seguinte dizer já que não é, é o Trump. Nunca tinha visto nenhum presidente da República que fosse tão pouco seguro daquilo que ele próprio diz. Porque o que diz hoje, amanhã pode não ser verdade. Em todo caso, há uma guerra que ele declarou. Além das guerras militares que ele alimenta, como por exemplo na Palestina, vergonhosamente, matando milhares de pessoas e milhares de crianças, que é uma coisa nunca vista na humanidade, pelo menos desde que há notícias de rádio e de jornais. Ele agora inventou mais outras questões para nos perturbar a vida, não é? Começou por fechar universidades e tirar estudantes das grandes universidades e tirar o dinheiro das grandes universidades. E declarou das grandes universidades americanas que são sintomas do conhecimento em todo o mundo. E também agora resolveu dizer que não ajuda mais a Europa e que a Europa tem de se armar. O que para mim já não é uma novidade, porque já me vinha apercebendo disso. De resto, também mudou de ideias relativamente à Ucrânia, mas não percebi bem ainda até que ponto é que mudou, e ainda continua a querer ter intervenções no canal nos canais do norte da América, agora me está a escapar o nome, e querer ser ele a comandá-los. Mas a Holanda e os países que lá estão, que alguns são muito pequenos, já disseram que não. Inclusive o Canadá. O Canadá deu-lhe redondamente com os pés e agora elegeu um novo presidente que não lhe vai facilitar a vida. É claro que ele tem uma forma de atacar. Os canhões deles são aumentar as percentagens dos custos dos produtos que nós consumimos no dia a dia. Isto é o que a mim me parece agora que posso dizer. Daqui a uma semana ou duas posso dizer exatamente o contrário, porque ele também fez exatamente o contrário. Bom, com respeito ao Trump, quer dizer, o Trump é assim, é um assunto, como é que se diz, inevitável. Eu já não posso ouvir falar no Trump, porque eu leio as publicações norte-americanas e inglesas e todas falam no Trump todos os dias, porque ele é realmente, ele seca tudo à volta dele, ou seja, ele é sempre o centro, aliás, é isso que ele gosta, é sempre o centro das atenções. E ele tem feito coisas horríveis e eu posso enumerar rapidamente, além das que tu disseste, é a perseguição aos imigrantes. Ele mandou, o último voo de imigrantes foi para o Sudão do Sul. O Sudão do Sul é um país em guerra, com massacres, é um país horroroso.
Esses imigrantes que ele mandou para o Sudão do Sul não são de lá, são de outros países. Portanto, é mesmo assim, mandá-los para o diabo. Em vez de os deitar ao mar, manda-os para um buraco, um verdadeiro buraco. E até agora, portanto, ele tem um departamento que é o ICE, que é o Departamento de Imigração, que prende pessoas na rua. Eles usam máscara, parece um filme passado na Rússia. Porque é assim, então, eu vi um que é uma rapariga ia pela rua e vêm dois caras de máscara, agarram-na e algemam-na. Era uma estudante estrangeira que estava legalmente nos Estados Unidos, mas que, quando pediu renovação do visto legal, houve um problema qualquer no pedido de renovação, e eles prenderam-na e não se sabe onde é que ela está. Quer dizer, os Estados Unidos estão-se a tornar um Estado policial da pior maneira. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, esta estudante é um símbolo, mas há outros. Estudantes em Harvard, por exemplo, a Harvard está a ser atacada pelo presidente. O que ele fez foi o seguinte: ele disse, além de cortar os subsídios à universidade, Harvard é a universidade mais rica do planeta. Além de cortar os subsídios, que eram muito grandes, agora proíbe Harvard de ter estudantes estrangeiros. Portanto, os estudantes estrangeiros representam 27% dos estudantes da universidade. E acontece que a presença de estrangeiros na universidade é boa para eles e para a universidade. É boa para eles porque ficam com um curso de uma universidade de reconhecimento mundial, e é bom para a universidade porque torna-se uma universidade universal, não é? Portanto, que forma gente de todo o mundo. Este corte, claro que a universidade imediatamente meteu em tribunal a decisão, mas o que atrasa a decisão, mas atrasa um mês ou dois. Portanto, você imagina um estudante estrangeiro que está lá no penúltimo ano e não vai poder fazer o último ano e tirar o curso. É uma coisa inacreditável. Portanto, além da história dos imigrantes, que é uma história recorrente, ele apresentou o orçamento. Nesta altura que este programa vai para o ar, apresentou o orçamento há 2 semanas. E o orçamento é o pior orçamento que os Estados Unidos tiveram até hoje. Isto dito pelos americanos. É um orçamento que empobrece os pobres e enriquece os ricos. Portanto, isto é inacreditável como isto é feito à luz do dia. Ou seja, ele aumenta os impostos, não, retira os auxílios aos pobres, auxílio refeição, assistência social, porque a assistência social nos Estados Unidos não é pública, é particular e, portanto, é feita pelas companhias de seguros. Portanto, ele pode mexer nisso. Portanto, tira seguros, tira garantias aos pobres e vai aumentar, aliás, diminuir os impostos pagos pelos ricos. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, não só que o faça, já houve presidentes anteriores que fizeram isso, como o faça desta maneira violenta e à luz do dia e como se fosse a coisa mais normal do mundo. E depois ele continua a insultar as visitas, desta vez insultou o Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, e disse-lhe que a África do Sul está a fazer uma perseguição étnica aos brancos, e quando o Ramaphosa lhe disse que não, o Ramaphosa estava acompanhado pelo ministro que trata desses assuntos na África do Sul, que é branco. E quando o Ramaphosa disse que não, o Trump passou numa tela, para toda a gente ver, uma série de fotografias e de filmes que mostram, digamos, o que ele considera, ou o que parece ser, os brancos a serem presos e a apanharem e tal. Acontece que esses filmes são falsos. São filmes tirados no Congo belga, ex-belga. Portanto, nem sequer é verdade. Ele já tinha insultado o Zelensky quando o Zelensky esteve lá, e desta vez foi o Ramaphosa. Quem ele tratou muito bem foi o Bukele, que é ajudem-me lá, É
eu, Salvador, é El Salvador, El não é? Salvador, El É El Salvador. Salvador, exato. Esse é que foi muito bem tratado, porque o Bukele tem uma prisão horrorosa em El Salvador, é um campo de concentração. Aliás, já passaram filmes, vê-se, os caras de cabeça raspada e só em tronco nu, só com um short, e empilhados em beliche. O Bukele recebe uns X dólares por cada prisioneiro que tem lá. Portanto, os Estados Unidos metem os imigrantes nos aviões e mandam para lá. Acontece que essa perseguição aos imigrantes não distingue, porque há muitos tipos de imigrantes nos Estados Unidos. Há os legais, há os ilegais, há os que têm uma green card, um cartão verde, que é meio caminho para a nacionalização, e há os que já estão legalizados mesmo com residência, e ele não distingue, aquilo vai tudo a ele. Eu acho que ele está. E depois tem outro aspecto da política do Trump, que é as taxas de importação. Portanto, ele aumentou as taxas de importação dos outros países para os Estados Unidos e de exportação. Portanto, recíproco. Mas o que acontece é que o aumento das taxas de importação nos Estados Unidos vai se refletir nos consumidores. Quem vai Os pagar preços. essas taxas são os americanos. Porque é evidente, você vende uma sandália aos americanos por X, se eles põem em cima não sei quanto por cento de imposto, o que é que a loja nos Estados Unidos faz? Põe esse imposto em cima do preço. Não é? Não vai absorver. E, portanto, a minha opinião, avaliação, é que neste verão, quando se começarem a sentir os efeitos práticos das coisas que o Trump tem feito na população, inclusive na população que é pró-Trump e que vai ser a mais atingida, que são os mais pobres, eu acho que vai haver, como é que se diz? Vai haver perturbações, chama-se civil unrest em inglês, vai haver perturbações na ordem pública. Vai ser uma coisa, se as perturbações forem muito grandes, o único recurso que o Trump tem é de chamar a Guarda Nacional. Portanto, isto é quase uma guerra de civil. Eu estou muito Bom, preocupado, desculpa, eu estou nas tintas cagando para o que acontece nos Estados Unidos. O problema é que isso tem efeito aqui. A Europa acaba de receber uma supertaxa de 50% para as exportações para os Estados Unidos. A Europa exporta muito para os Estados Unidos. Automóveis, ah, vinho, produtos agrícolas, tudo, não é? É um grande parceiro, portanto vai ter tudo mais 50%. Portanto vai reduzir as exportações. Vai ser muito mal para a Europa. É, E outro, bom, finalmente, só para aí, terminar, outra coisa a questão da Ucrânia, evidentemente que o Trump já abandonou, não oficialmente, mas na prática, a Europa, diz que os problemas da Europa ele não tem nada com isso, e tentou fazer uma negociação entre a Ucrânia e a Rússia, que não resultou, e não resultou porque a Ucrânia e a Rússia, as exigências de cada um desses países, é, é impossível do outro aceitar. É impossível a Ucrânia aceitar as exigências dos russos e os russos aceitarem as exigências. Quer dizer, ainda estamos muito longe de se poder conversar sobre paz na Ucrânia. E o Trump tentou, não conseguiu. Ele julgava que convencia o Putin, mas não conseguiu. E resolveu retirar-se das negociações. Portanto, dizer, pronto, isso não é problema meu. Os europeus que se virem. Pronto, acabei. é, bom, ainda há aqui uma coisa do Trump que é uma coisa de péssimo mau gosto e que ele agora fez. Fez, mandou imprimir milhões ou milhares de rolos de papel higiênico com a cara do Biden. Isso eu não sabia. eu Isso eu também não não sabia. sabia, não. Isso é de uma grosseria extrema, não é? E está-se a vender muito. E lá na Califórnia está-se a vender muito. Claro, eles são todos ricos, ou pelo menos os ricos é que compram. Não, mas é assim. O papel higiênico com a cara do Biden, pronto, é mau. Mas também é mau ele vender relógios, ténis. Há ténis Trump, ténis dourados, que têm a marca Trump. Há relógios que têm a marca Trump. Há gravatas. Há os bonés, é claro, os típicos bonés.
ele comercializou a presidência. Ou seja, o mais significativo disso foi que ele aceitou de presente do Qatar um avião, um Boeing. O Qatar tinha lá um Boeing que há 5 anos que queria vender e não conseguia, que é um Boeing de super luxo, e resolveu oferecê-lo ao Trump e o Trump aceitou. Portanto, o Presidente da República, o Presidente dos Estados Unidos, aceita um presente que isso é inconstitucional, é proibido por lei, e não é um presente não é uma salva de prata de 100 euros, é um Boeing que vale 400 milhões de euros. Aceitou e por aí disse que sim, porque é que não há de aceitar? E que há de voar nele depois de ser presidente, fica para ele. Enfim, entre outras coisas. Pronto. Eu fico Disse, Ainda assim. mais um fé de ver. Ainda mais um fé de ver. Uma amiga minha foi convidada para ir a um jantar na residência do Trump. Mas conforme fica mais próximo ou mais longe do Trump, o preço é maior. Eu parece-me que ela vai pagar 20 mil euros, mas não fica à roda da mesa do Trump, fica 5 ou 6 mesas e cadeiras atrás. Há vários preços. Há os preços que é à volta dele, que é 200 mil, e depois vai baixando de preço mas conforme a eu posso distância. explicar esse jantar. Esse jantar é para compensar as pessoas que compraram as criptomoedas Trump. Há uma criptomoeda Trump que é uma vigarice Então, completa. esta minha amiga tem muito dinheiro e vai lá. Pois, mas Ela é tem uma muito dinheiro. vigarice. Essa criptomoeda é uma vigarice. As pessoas já perderam milhões com, com essa criptomoeda. Ele comercializou a Mas como presidência. elas são muito ricas, como elas são muito ricas, pelo menos esta minha amiga, quer dizer, o ter perdido não lhe faz grande diferença e ela acumula o facto de ser muito rica com o facto de ser da CIA, embora ela não seja americana, ou melhor, é e não é, porque ela é de um país da América Latina que eu agora não vou dizer qual é. Não, mas para mim a questão é uma questão moral. É uma questão moral. Quer dizer, o presidente de um país comercializar o facto de ele ser presidente é uma coisa que não se, nenhum presidente admite fazer isso. E ele faz à vista de toda a gente e está-se nas tintas. Porque mesmo os presidentes que roubam, nós sabemos de muitos, não é? Para não falar quase todos, fazem isso às escondidas, quer dizer, têm maneiras subreptícias, quer dizer, o Putin, por exemplo, ficou furioso quando o Navalny mostrou a casa de campo do Putin, que era um palácio formidável. O Putin ficou furioso, não quer que os russos saibam que ele é rico, não é? Portanto, o normal é, mesmo os que são ricos, não querem que se saiba. O Trump está nas tintas, completamente. É, Bom, é, é assim, a mim o que me preocupa é que o mundo dos quantos 8 mil milhões de habitantes que tem, muito mais do que a metade vivem em regimes não democráticos. Porque nós temos que contar com a China, logo aí vai 1 bilhão e 200 mil. Temos que contar com a Índia, que oficialmente é democrática, mas já não é, porque o Narendra Modi já mudou as coisas, à maneira da Hungria. Portanto, logo aí temos 2 milhões, 2 bilhões e uns 500 mil habitantes. Depois temos os países da Europa, felizmente não são muitos, que são democráticos oficialmente, mas na prática são ditaduras. Depois temos os da América do Sul e da IDA. A África, nem é bom falar nisso. Quer dizer, a humanidade está ao fim de agora, 200 anos. 200 Couto, anos. eu não Sim. sei se nessa relação você também inclui os Estados Unidos, porque Sim, sim. já há algum tempo os americanos não vivem sob a democracia. Não, incluo, mas os Estados Unidos só têm 250 milhões de habitantes. Mas é muita gente, mas ele só tem 250 milhões, mas é o país mais poderoso, né? Tem o É, exército mais forte, é o país mais é, rico, é. e isso manda uma mensagem muito ruim. A Não, mensagem é que de que vale a democracia, né? é assim, Porque você vê. Alexandre, 200 anos depois da Revolução Francesa, nós não temos democracia no mundo. Quer dizer, a Revolução Francesa, que teoricamente, simbolicamente, é o começo é o fim da ideia de que o rei foi imposto por Deus, não é? Foi escolhido por Deus,
e é o começo da ideia da soberania popular, certo? Quer dizer, nós sabemos que a E França é, passou. e é o fim, e é o fim do l'état-c'est-moi, que este Trump está Exatamente. a fazer. É O o, Trump está a fazer o l'état-c'est-moi que Luís XIV fez para si. mas o Luís XIV tinha legitimidade. Quer dizer, o Luís XIV vivia numa monarquia absoluta. Portanto, ele não. Eu quero dizer o seguinte, que tudo que vocês disseram poderia ter sido dito por mim. Pois podia, eu E há sei. algum tempo, quando eu abri a boca, eu sentia que eu era mal compreendido, porque não tinha aparecido ainda Trump para mostrar que eu tenho razão. Pois Mas a é, grande realidade, primeiro, é que os é, americanos não vivem sob democracia. pois não. Aquilo é uma plutocracia. É. Os americanos, eles não existem candidatos populares. Pode até haver o candidato, mas eles não têm a menor chance de alcançar o poder, porque Sim, não, os claro, mecanismos eleitorais claro. Sai muito favorecem caro. apenas aqueles que têm dinheiro. É, Começa por exato. aí. E o interessante é que, quando existem aí, um dos indicadores de preferência eleitoral dos candidatos americanos é quanto eles arrecadaram nas suas campanhas. Por exemplo, É. a Câmara, né, a Câmara ela tem muita chance, porque já arrecadou tanto. Ou É, seja, se exato. vincula o dinheiro à preferência popular. E deve Porque ser é um assim. facto, é porque o dinheiro permite. Eles fazem as campanhas com vídeos na televisão e todas essas Pois coisas. é, lá nos As Estados campanhas são Unidos, muito caras, sim. lá nos Estados Unidos, Lá né? nos Estados Lá. Unidos as E o campanhas são pior muito caras. é lá. Né? E Sim. eles querem que o mundo entenda que lá é uma democracia. Lá não é uma democracia, lá é Não, ou não é, não qualquer é. coisa menos democracia. Agora, Há uma palavra nova que eu acho que é cocracia, não tenho a eu não certeza. sei o que é, mas Que lá é não, o governo dos piores. Quer dizer, o governo deve dos. ser isso, e deve ser lá. Eu vou contar uma história para vocês, contar pequenas duas historietas com relação ao Brasil. O Brasil, não me refiro a. Todo mundo sabe que nós brasileiros, não temos os americanos em boa conta, né? Sim, Naturalmente, existem os colaboracionistas, existem os adesistas, existem os norte-americanófilos, existe o gado, existe um pessoal, tá certo, que vai para a passeata de Bolsonaro com a bandeira americana, também com a bandeira de Israel. Existe isso, ninguém vai negar. Mas, de modo geral, a sociedade pensante do Brasil não gosta muito de americano. E não gosta por quê? Porque os americanos nunca foram respeitosos com o Brasil, nunca foram nunca. respeitosos com a América Latina. Recentemente, o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos, quer dizer, um homem super poderoso, ele teve a pachorra de dizer, numa entrevista, que era hora dos Estados Unidos retomar o seu quintal. E se referiu à América do Sul como o quintal dos Estados Unidos. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. É, semana passada, o secretário de Estado, o Marco Rubio, ele teve a pachorra de dizer que os Estados Unidos cogitam aplicar uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes, que é um dos homens públicos que defende a democracia no Brasil. Então, eu quero dizer para esses cavalheiros, Marco Rubio, esse da defesa, vão É cuidar Zeg. das suas coisas. Nós somos um país soberano, nós sabemos o que queremos e não estamos para fazer gracinha. E Olha, aí acontece, e aí acontece uma coisa interessante, Couto. É, o, os Estados Unidos, sob a gestão Trump, começaram a abandonar alguns organismos internacionais, incluindo, por exato. exemplo, a FAO, a Unesco, em todos eles, né? E o interessante é que ele cortou uma ajuda de custo a uma dessas organizações, eu não sei, é 5 milhões, 5 mil, eu acho que foi Tem que milhões de ser dólares, bilhões. É né? sempre bilhões. Milhões, né, É de sempre dólares, né? bilhões. É. E aí o embaixador chinês disse que esse abandono dos Estados Unidos não iria causar nenhum prejuízo às atividades daquele organismo, porque a China iria compensar. Claro. Aí veja que coisa horrorosa. Quer dizer, quem está fazendo aquilo que os americanos sempre fizeram é a China. Em Gaza, ao tempo que Trump defende o genocídio perpetrado por Benjamin Netanyahu, dizendo que Gaza vai ser a Riviera do Oriente Médio,
a China está mandando aviões com mantimentos. E o mais interessante é que esses aviões são super aviões enormes, cargueiros. Eles entram no espaço aéreo, que é de Israel, para jogar mantimentos para os palestinos em Gaza, e eles entram escoltados pelos aviões caça. E evidentemente que Israel não vai brigar com um avião da China. Então eles fingem que não vem, tá certo. Mas hoje em dia, quem está fazendo, às vezes, de paladino da justiça, paladino da. E a gente sabe também que o chinês também não é essa coisa toda. Não. O chinês faz isso porque é conveniente para ele, claro, né? Claro. Nesse mundo não tem, nesse mundo de bandidos não tem mocinho, né? Não. Mas o fato é que os americanos estão. E para encerrar essa minha primeira intervenção, eu quero contar uma história que aconteceu com um ex-ministro da Fazenda do Brasil, chamado Ciro Gomes. Ah, Ciro sim. Gomes é um cearense muito Sei inteligente, bem quem é. e ele foi ministro da Fazenda do Brasil, e uma vez ele comentou que era muito difícil um presidente um ministro de Estado do Brasil discutir com o secretário do Tesouro norte-americano, e ele tentou fazer isso, e quando chegou lá, se deparou com o professor dele em Harvard. E ele disse: como é que um aluno vai discutir com o professor? Eu estudei pelos livros dele. Ou seja, a figura de Harvard tem aquilo que o José Couto Nogueira colocou, muito bem colocou. Ela não é importante somente porque atrai bons estudantes fora, favorecendo o intercâmbio e favorecendo até a importação de cérebros pelos Estados Unidos, mas também porque ela se constitui na Universidade Mundial. Pois vai Uhum. Trump e acaba com isso. Uhum. É um Eu só panágio. queria contar uma coisa. A Pam Bondi, que é a Ministra da Justiça, perguntaram-lhe naquelas comissões o que é habeas corpus e ela não sabia o que era habeas corpus. Ela disse com todas as letras: habeas corpus é o direito do presidente Trump de mandar prender quem ele quiser. A sério, ela respondeu isso. É Ah, meu inacreditável. Deus. Habeas corpus é uma figura jurídica conhecida no mundo inteiro, aliás, usada, enfim, abusada, mas não significa nada disso. Habeas corpus é o direito da pessoa não ser presa sem culpa, sem uma culpa, sem Exatamente. suspeita de Mas, culpa, não é? É o mas lá, contrário. É o contrário, é exatamente. O habeas corpus permite que, enquanto a pessoa a culpa não for formada, a pessoa não pode ser presa. É o que o habeas corpus, e é uma universal. Evidentemente que não é respeitado na maioria dos muito países. menos nos Estados Unidos de Donald Trump. Agora, A ministra da Justiça, é, Alexandre, não, mas isso demonstra exatamente que tipo de governo os Estados Unidos têm hoje. é E, incrível. naturalmente, esse tipo de governo, ele não impõe respeito. Ele pode até impor medo, mas não respeito. Eu Você acho que pode é isso. observar, por exemplo, que grandes países não estão se curvando aos Estados Unidos. A União Europeia disse: não, meu amigo, ou a gente conversa de igual para igual, ou não conversa. E foi essa a razão do presidente Trump ter levado as tarifas de importação dos produtos 50%. oriundos para 50%. A China disse: não, nós vamos conversar. Né? O Canadá disse: não, nós vamos conversar. O Brasil disse: não, nós vamos conversar. Então, na realidade, essa, essa, essa esse modo do Trump de agir é um modo completamente. E não impõe medo a quem tem medo, mas não impõe E, medo a quem não na, tem ver- medo. na verdade, ele está abrindo mercados à China. A China, que é quem mais está se beneficiando com isso. Exato, exato, Né? exato, é isso. Havia O, aquele programa USAID, que é um programa mundial que existe há décadas, que é aquilo que se chama soft power, não é? O poder não, não que os O poder americanos leve. É o levam, poder leve. poder leve, que os americanos usavam, por exemplo, muito em África. E isso significava o quê? Doarem vacinas, doarem remédios, doarem comida. E, portanto, o fim da USAID, que o Trump decretou, já acabou, vai significar a morte de milhões de pessoas, sobretudo de crianças, em África. É uma coisa não, inacreditável. não, ele não tem nenhuma humanidade. Agora, eu tenho a impressão que a Melanie Trump, nas horas H, ela desconta nele tudo o que ela sofre.
que ela é uma mulher bonita, Posso falar à vontade? aparentemente é ativa Posso, sexualmente, posso falar e à eu vontade? não sei se o Trump dá conta daquele negócio ali, não. É muita areia para é muita areia para Trump. Posso falar à vontade? Até, a Claro. Melania é uma daquelas mulheres lindas que veio da Eslovénia, acho eu, para os Estados Unidos para se prostituir. Normalmente a desculpa é que é uma modelo, não é? Mas é uma escort, é o que ela era, e procurar um milionário para casar, para arrumar a vida dela. Ela teve o azar de escolher o Trump, porque ela. Mas parece que agora ela está dando o troco. É, parece que ela tem um segurança que ajeita ela de noite. Eu É não sei, o Trump fazendo malvadeza com os outros e o cara descontando eu nele não que é. iria, eu não iria para a cama com ela de jeito nenhum, porque imagina se o Trump se resolve Descobre, né? vingar. É, imagina. Eu não sei. Essa parte eu falei assim, mas não existe provas. Existe um boato, é um boato muito grande de que o Trump, que a Melania é muita areia para o caminhãozinho de Trump. Trump não dá conta ali, e ela ainda é ativa sexualmente, enfim, ela está resolvendo o caso dela por lá. E a gente não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, né? Eu espero que ambos sejam felizes, mas que o Trump é um pé no saco, é. Agora, uma coisa que também eu tenho notado é que os chefes de Estado deviam pensar mais de uma vez antes de aceitar convite para os Estados Unidos. Porque o que ele fez com o Zelensky não se faz. A gente pode discordar do E homem. agora com o Eu, Ramaphosa? pois é. Agora, o da África do Sul disse uma coisa interessante. O ex-presidente Trump, eu gostaria muito de ter um avião para lhe dar. Ou seja, ele chamou de corrupto. Na hora, lá ao vivo, tá certo? Eu gosto muito de ter um avião para lidar. Quer dizer, isso é uma forma, quer dizer, o nível de conversa que o presidente dos Estados Unidos está começando a dar margem para que haja com ele, é muito, isso chama-se desmoralização do cargo, não é? Me parece que o presidente norte-americano sempre foi uma pessoa que demonstrava respeito, respeitabilidade, né? E as pessoas falavam com ele sabendo que estava conversando com o presidente, né? Eu lembro que existem pessoas que são assim. Eu fico pensando, viu, Couto? Mas será que alguém vai dizer para Putin algo dessa natureza? Vai dizer para Xi Jinping alguma coisa dessa natureza? Duvido, duvido. Não, não, Pois ele claro que não. ouviu. Presidente, eu gostaria muito de ter um avião para lhe dar. Ou seja, eu queria muito poder comprar sua consciência. Foi o que foi dito, né? Foi o que, Depois dele usar a mentira, né? a viagem dele à Arábia Saudita, enfim, aos países aos países ricos do Golfo, não é? Foi uma viagem de negócios, não foi uma viagem política. Ele recebeu o avião e fez negócios. Eles compraram não sei quanto, 250 bilhões de dólares de equipamento militar, fizeram acordos, é tudo para ele ganhar, percebe? Vai haver hotéis Trump nesses países, entendeu? Um É, hotel Trump. Mas eu, isso para mim não é uma novidade. Estes países árabes que têm o petróleo só têm petróleo, não têm princípios. Portanto, eles vendem a quem quiser comprar o petróleo porque eles querem é manter-se ricos e a dominar aquela área. E esse é o critério deles. De certa forma, eles são uns trampos avant la lettre. Eu realmente confesso que preferia ter petróleo a ter princípios. mas é isso mesmo. É É isso muito mesmo. melhor ter petróleo do que princípios. Na realidade, nós estamos vivendo tempos que são muito esquisitos, né? Há uma inversão de valores muito grande. E quando nós começamos a ver o assassinato brutal de mulheres, de crianças, de velhos, como ocorre em Gaza, sem que o mundo reclame, isso é uma coisa muito séria, né? Quer E o dizer, o interessante, mundo. nós vimos agora, por ocasião da morte do Papa Francisco, nós vimos um encontro, aqui no Brasil nós prestamos muito bem atenção a isso, um encontro entre o Lula e o Assange, o Julian Assange. O Assange foi ao Brasil. Não, esse encontro foi em Roma. Ah, Foi em Roma, né? O Assange mora na Austrália, mas foi a Roma por conta do funeral do Papa Francisco. E teve hum, um encontro com o não presidente sabia. Lula. Aqui não.
E esse encontro foi muito interessante, porque deu margem a que o Lula voltasse a falar na, na responsabilidade que a imprensa tem com a liberdade de comunicação, com a liberdade de informação, né? E foi exatamente o que a empresa não moveu uma palha para defender o Assange. E o Assange foi preso justamente porque ele usou, ele falou a verdade, ele não falou uma mentira, né? E se a informação era uma informação privilegiada, competia a quem deveria zelar por ela tomar conta. O Assange não invadiu canto nenhum, a informação chegou a ele, ele não foi buscar a informação Foi um soldado americano que lhe passou essas informações. foi, né? Então competia o governo americano, se é que estava tão chateado, era buscar o soldado e reclamar dele. Não, mas esse A lei. soldado, a história é surreal, porque esse soldado foi preso, cumpriu não sei quantos anos de prisão e depois pediu autorização, nessa altura era possível, para mudar de sexo e hoje em dia é uma mulher. O que é uma coisa muito boa, qual é o problema? Deixa eu mudar de sexo. Não, mas é Agora, interessante a não, história. e o interessante, eu acho que é muito interessante nisso, é que ele não pode continuar nas Forças Armadas Americanas, né? Que Não, agora que o Trump está danado com esse pessoal. O Trump, só que agora. Houve uma ministra, o governo Bolsonaro transformou o Brasil numa espécie de hospício. E uma das coisas um dos ministérios que o Brasil tem é o Ministério de Direitos Humanos. E a nossa ministra era uma tal de Damares. Essa Damares é era uma uma das minhas favoritas. Ela dizia coisas, ela dizia coisas inacreditáveis. Era. Essa Damares, ela foi ministra do Direito Humano, né? Uma coisa E dessas. para ela, direitos humanos era o seguinte, os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Ora, quer dizer, e tá uma maluquice, né? E esse pessoal agora, no Conselho de Direitos Humanos, nos tempos de Bolsonaro, ele destituiu todo mundo que ele podia destituir e preencheu com militares. E negaram alguns pedidos, né? O pedido da ex-presidente Dilma Rousseff foi negado. Dilma Rousseff foi presa, foi torturada, e negaram, né? O interessante é o seguinte, é que quando se fazia o discurso com o eleitorado conservador, dizia que Dilma era terrorista, que tinha matado, que tinha não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas quando Dilma pediu para ser reconhecida como terrorista, no bom sentido, né? Quer dizer, não é terrorismo, tá certo, mas como Sim, uma, sim. como uma guerrilheira, Guerrilheira, eles guerrilheira. negaram, não, você não, você não. E agora, e o interessante é que agora, esse conselho deu a presidente Dilma, reconheceu nela méritos para receber a anistia. Agora, o interessante nesse processo é que, atualmente, o Bolsonaro também quer anistia. E eu pergunto, por que Bolsonaro não diz por que anistia? Né? A Dilma disse que queria. A Dilma disse que queria anistia porque ela não cometeu nenhum crime à luz da lei regular do Brasil. Ela foi torturada, ela foi presa, ela foi estuprada, ela foi, enfim, tudo isso, né? Você E não eu, esqueça que o Bolsonaro, quando votou no impeachment da Dilma, falou no torturador, no Dutra, não era como ele se chamava? Ustra, Ustra. Ustra. Falou nele. Diz, isto é inacreditável. No Congresso, ele defendeu o torturador. Eu acho isso uma atitude absolutamente vil. É, Vil é pouco. não, do Bolsonaro não se espera outra coisa. Aliás, quis condecorá-lo. Ah, isso eu não sei. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, que um dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que é conhecido como Dudu Bananinha, Dudu porque é Eduardo, né? E Bananinha porque dizem que ele é pequeno, né? Ele tem, não, Não pequeno. sei. Eu não sei, uma moça que conheci no passado diz que ele é minúsculo, eu não sei, isso é uma questão dele também, lá com o pessoal, com a esposa dele, não é comigo. Mas o Dudu Bananinha, ele está nos Estados Unidos, é, e está lá para, con- para convencer autoridades norte-americanas para perseguir o Brasil, para boicotar o Brasil, para decretar embargos ao Brasil, para, para pedir a prisão de brasileiros, enfim, Para ele quer. prejudicar.
Exatamente, que vai vir ao Brasil, né? Agora, mais interessante ainda é que o Bolsonaro diz que precisa de mais dinheiro do que o que ele já recebeu para sustentar Dudu Bananinha no exterior. O interessante, meu caro Antônio Cezerdelo, meu caro José Couto Nogueira, é que há algum tempo o Bolsonaro fez uma campanha para que as pessoas depositassem na conta dele através de Pix e recebeu 17,2 milhões de reais. É muito dinheiro. E se diz que ele usou essa conta para lavar dinheiro. Lavar dinheiro é uma coisa, tentar dar origem, tentar dar origem a um dinheiro ilegal. Pois Uhum. bem, e recebeu 17,2 milhões. Pois bem, agora a, a deputada, ex-deputada Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão. E também está pedindo. Efetivos, Hã? 10 anos efetivos, 10 anos mesmo na De prisão. prisão, sim, 10 anos de prisão, né? Com início a pena em regime fechado. Porque no Brasil existe a chamada progressão da pena. As pessoas são condenadas a um período, mas à medida que ela vai Aquilo também, a cumprindo a mesma coisa. pena, e ela vai, vamos dizer assim, não incidindo em certas proibições, né? Sim, Tem um é como aqui, comportamento e eu acho que tal, isso é internacional. né? Então ela vai progredindo, né? Então ela passa um tempo, vai, enfim, e termina em, né? Pois bem, ela já recolheu 300 mil reais. É um bocado de dinheiro, né? Agora, isso, isso demonstra que o pessoal que vota nela e vota no Bolsonaro são verdadeiros quadrúpedes, né? Porque como é que se dá dinheiro para uma pessoa dessa, né? Estimular o erro, estimular o golpismo, estimular a violência, né? Foi uma coisa com ela, foi uma coisa com uma arma, ela usou uma arma, Ou não isso, foi? na véspera da eleição, no segundo turno, agora na eleição passada, eleição presidencial, ela teve alguém em São Paulo, disse alguma coisa que ela não gostou. Ela sacou uma arma, sacou um revólver, uma pistola, e perseguiu esse jornalista, que disse que ela não gostou, por alguns centenas de metros, no centro de São Paulo, e às vistas da imprensa. Isso foi filmado, foi filmado. Ou seja, essa mulher pensa o quê? Imagina essa mulher com poder. Se ela se sente livre para fazer isso, ela pode fazer qualquer outra coisa. Agora, ela, ela tem, a exemplo da Michelle Bolsonaro, ela também tem um passado muito vinculado ao comércio do sexo. Sim. Ela dizem que ela passou um tempo em Madrid, e em Madrid ela desenvolveu uma técnica de dançar com castanholas e se desnudar ao tempo que dançava castanholas e desenvolveu algumas técnicas que que os espanhóis não conheciam, e ela fez muito sucesso na aplicação dessas técnicas, né? Se o Thomas Taveira tivesse conhecido ela, ele não ia ter sido, ele teria, bastava ter feito um único filme. Isso era um bom filme aquele realizador espanhol, Almodóvar. Ah, Moldova, rapaz, ia ser bom demais, novo, mas cenas mundiais, né? Ia É. ser uma coisa complicada. Mas, Cezerdelo, eu queria que você comentasse, nós estamos já partindo para a reta final do nosso programa. Eu queria que você comentasse quais são as expectativas que você, na condição de europeu e português, tem dessa continuidade do governo Trump. Será que ele vai ser pressionado pelas elites econômicas norte-americanas que estão tendo prejuízo com a política dele a mudar o comportamento, ou ele se julga acima disso? Bom, ele julga-se acima, mas não creio que esteja tão acima como ele se julga. E o facto que a gente vê é que certos países estão a reacionar negativamente contra aquilo que ele quer fazer. E estou-me a lembrar agora de um país que é muito próximo, que é o Canadá, e até a Nova Zelândia e a China. E são países importantes. A Nova Zelândia não é muito grande, mas está lá naquela zona que ele quer Austrália reconquistar. também. A Austrália acabou de eleger um primeiro-ministro de esquerda, em Sim, parte para reagir que ao que não aconteceu. estava, digamos, na lista dos elegíveis. A população mudou rapidamente de opinião
e resolveu eleger um tipo da esquerda. É possível que comece na Europa a acontecer isso. Em Portugal, por acaso, nas últimas eleições, que foram há 4 ou 5 dias, foi o contrário. Foi a direita que foi eleita com uma, não diria uma larga maioria, mas com uma consolável maioria e, sobretudo, o Chega, que é o partido do Bolsonaro cá. Esse sim subiu bastante e já faz grandes exigências junto do Parlamento para ele ser beneficiado no governo, etc. E isso é que é grave, porque a esquerda cá em Portugal levou uma grande derrota. E não vejo que vá recuperar tão depressa. Primeiro, porque está dividida. Segundo, porque a esquerda cá em Portugal também utilizou processos que não são tão transparentes para se autopromover e promover os seus amigos. E por isso também está mal vista. E teve uma grande derrota que eu não diria que era merecida. Não era merecida em termos das pessoas que votaram nela, mas era merecida em função do comportamento de alguns dos dirigentes socialistas. Não sei se o Couto Nogueira está de acordo comigo. Bom, a esquerda em Portugal não é só o Partido Socialista, mas todos, a esquerda em geral foi derrotada. Quer dizer, todos os partidos de esquerda tiveram menos votos do que tinham tido anteriormente. Há um Menos um, recuo menos um, livre. exatamente. O Livre ganhou mais dois ou três. Sim, mas o LIVRE tem Um, 5 deputados. Quer dizer, 5 deputados não dá para fazer uma mesa de jantar. A esquerda em geral foi toda derrotada. O PS, considerando que o PS é centro-esquerda, levou uma derrota muito pesada. O PC, o PCP, o Partido Comunista Português, está em vias de desaparecimento. O Bloco de Bem, mas Esquerda, isso já está há muito tempo. Há muito sim, tempo mas que está aí. continua. Ele só elege, ele só elege deputados em Setúbal e um em Lisboa. Desta vez não elegeu o deputado de Setúbal. Foi para a Chega. Ô, ô, Exatamente. ô, veja bem, eu tenho uma curiosidade. Eu sei, e nós já conversamos aqui algumas vezes, que nas eleições europeias, especialmente as eleições em Portugal, a questão internacional é pouco relevante. É pouco Nada. relevante. Ou, as Zero. pessoas, é como se não houvesse, é como se o país Exatamente. tivesse, enfim, fosse um país autônomo, não tivesse, no mundo não Exatamente. tivesse outro país, enfim, a coisa toda. Mas será que ao longo desses próximos anos, essa questão, especialmente o abandono que os Estados Unidos estão de forma deliberada deixando a União Europeia, eh, traindo acordos antigos, esquecendo a proteção militar, atingindo alguns valores que são muito preciosos aos europeus. Será que isso não vai começar, de alguma forma, a influenciar, a preferência eleitoral dos europeus, ou isso vai ficar irrelevante o resto da vida? Bem, em relação a Eu, Portugal, Portugal tem uma posição muito pacífica em relação à União Europeia, ou seja, nós aceitamos ser da União Europeia sem discussão. Nós temos consciência de que para nós é indispensável pertencer à União Europeia. E, portanto, nunca é posto em questão. Antigamente, o PC, precisamente, queria que nós saíssemos da União Europeia, mas isso nunca pegou e nunca foi objeto de discussão. Para nós é só uma vantagem, seja a União Europeia prejudicada ou não, em termos dos Estados Unidos. Nós estamos na União Europeia porque, se não estivéssemos, éramos um país igual ao Liechtenstein ou Andorra, entendeu? Para nós é. há, António, há uma diferença que se vai realizar a nível interno. É que pela primeira vez a pessoa que vai provavelmente ser eleita daqui a 2 anos é um almirante que vai ter que resolver o problema do armamento em Portugal. E ele já fala em comprar alguns submarinos por causa de a Rússia estar a cortar os cabos submarinos que nos ligam à América e que ligam o norte da Europa a Portugal também. Portanto,
os candidatos que vão aparecer da Ordem Civil não vão conseguir vencer esse almirante que, apesar de estarem alguns partidos e algumas pessoas de esquerda absolutamente contra ele, é ele que vai ganhar perante o eleitorado que está. Mas ele não é de direita. Ele não uh, é de direita. não, não é de direita, mas não estão a atacá-lo por ele ser de direita ou de esquerda, até porque ele trabalhou com o António Costa, primeiro-ministro, quando foi da peste, como é que se chama? Eh, eu chamo-lhe a peste negra moderna. Quando morreram milhões de pessoas no mundo. Sim. O Covid. Ajuda-me. O Covid, Covid. quando foi o Covid, foi ele que fez a distribuição das vacinas e dos remédios contra o Covid em Portugal com bastante sucesso, a mando do primeiro-ministro que está agora na Comunidade Europeia. E é esse senhor que agora vai candidatar-se e ainda não se candidatou e já está em 25 ou 30% dos votos. Quando se candidatar, provavelmente, se tiver bons conselheiros, fará alguns bons discursos e convencerá o resto da população que está desejosa de alguém que tenha um pulso e governo forte e que não faça cedências aos partidos na medida em que muitas das cedências que se fazem aos partidos não são aos partidos que fazem. É a algumas das pessoas que estão nos partidos e que querem poder fazer negócios à custa da legalização desses negócios que eles querem fazer. Bom, Sim, ele vai ganhar com certeza. Não há... Quer dizer, porque não há nenhum Eu já, candidato civil. Ele ficou com uma imagem muito boa por causa do combate ao Covid, que ele montou o troço de uma maneira fantástica e funcionou muito bem. E ele ficou com um grande prestígio por causa disso. Antes disso, ninguém sabia quem ele era, porque ele era um almirante da Marinha. Mas ele tem um grande prestígio e ele não queria concorrer ao princípio, mas empurraram-me quase. E não há nenhum candidato civil que tenha o mesmo nível. acho, acho que foi a maçonaria que o está a apoiar e que está a empurrá-lo para a frente. E a maçonaria manda ainda muito em Portugal. E, portanto, se a maçonaria está lá metida, a maçonaria também manda no Partido Socialista. E se a maçonaria lá está metida, isso facilita o seu vencimento É meio nessas caminho andado. eleições. Sim, mas Exatamente. não podes dizer que é maçonaria, porque o Marcelo, o atual presidente, é Opus Dei, não é maçonaria. Portanto, é o Não, mas oposto. a maçonaria e a Opus Dei são duas forças religiosas, uma é religiosa, outra é antirreligiosa, que mandam em Portugal. A Opus Dei é religiosa e até obedecia ao Papa. Eu, por acaso, fundei uma associação para troçar dela chamada Opus Gay, em eu Portugal. lembro, e isso foi uma das coisas marcantes da atividade política do César Zelo, Um nome é fantástico. a Opus Dei, que eu acho fantástico também, e acho que a Opus Dei teve que recuar, porque Há enfrentar Opus o Dei no César Zelo Brasil. não é fácil, não. Não, no Brasil, nem a maçonaria e nem a Opus Dei, Há a elas TFP, têm, não é? porque são muito ligados, associadas à direita, à Mas a TFP extrema-direita. ainda existe. A TFP existe também, mas são todas já associadas à extrema-direita. São Sim. forças bolsonaristas e que não tem muita Força. admiração na banda pensante da sociedade brasileira. De qualquer forma, eu espero que na Europa, pois, independente de qual grupo estejam ligados, que a Europa se firme, né, como um continente importante, que sempre foi. É o sonho de todos as pessoas do mundo é de estar um dia colocar na Europa, estar visitando, porque está associada à cultura, ao iluminismo, enfim, a tudo isso. E seria muito triste que a Europa ficasse a reboque de algo tão tenebroso, tão triste, tão ameaçador como são os Estados Unidos de Donald Trump. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. Vou passar a palavra pela ordem para o nosso decano, Antônio César Dele, e depois para o nosso mentor, José Couto Nogueira. Com a palavra, César Delo. Bom, para mim é sempre um prazer fazer este programa e espero que estejamos a ser úteis aos nossos ouvintes. Para mim é criativo ouvir-vos e estarmos a falar algumas verdades a que as pessoas não têm acesso.
Aproveito agora para dizer que vou ao Brasil a 15 de julho para uma conferência em Goiânia, Goiás, durante 4 dias, em que eu vou intervir como português de algumas coisas da nossa experiência. E estou muito feliz por isso. Vou lá ficar cerca de 8 ou 9 dias. Gostava de viajar mais, mas como tive uma multa por causa do carro muito alta, se calhar não posso ir viajar, não posso ir passar a outro estado. Mas em Goiânia vou estar 6 dias, começa no dia 15 e estarei lá 6 dias, bem, depois mais 2 ou 3 para descansar e vou ver se ainda posso ir, inclusivamente ao teu estado aí de avião. Gostava de lá ir, 1 ou 2 dias pelo menos. Bom, eu quero dizer de antemão que eu fico muito feliz com a perspectiva de voltar a encontrar você pessoalmente. César dele é uma figura adorável, é uma pessoa assim, muito gentil, inteligente, brilhante. E toda vez que eu me lembro dos momentos que nós estivemos juntos, um aperto de mão, um abraço, eu espero ter incorporado alguma coisa por osmose da sua sabedoria. E eu terei muito Ai, meu prazer Deus. em ser anfitrião de você aqui em Pernambuco e nós vamos conhecer um pouco da nossa terra. Com a palavra, José Couto Nogueira. Bom, eu infelizmente não posso ir ao Brasil, ah, mesmo sem multa no carro, sem. Mas, aliás, eu digo-lhe uma coisa, pessoal, eu não quero voltar aos países onde eu morei, porque não quero voltar ao passado, percebe? Tenho medo de depois não querer voltar para cá outra vez. E, portanto, tenho muitos amigos no Brasil e muitos mudaram para cá, mas outros ficaram aí. E tem outros ainda que andam de um lado para o outro. Ah, realmente, ontem vi o número de brasileiros é 260 mil em Portugal, o número mais recente. E Muita eu gente. acho que devem ser uns 300 mil, porque há muitos que nem se Estão, registram. ainda não estão legais. Sim, nem tentaram, porque os que tentaram estão incluídos nos 260 mil. Quer dizer, se existe algum papel de pedido de residência ou coisa assim, está nessa lista. Mas há muitos que vieram como turistas e foram ficando. Eu sei de vários. E tu deves saber de mais que eu, até. E é sempre um prazer Sim, fazer porque eu este tenho muitos programa. amigos. Bem, é sempre um prazer fazer este programa. Isto é realmente um programa completamente descomprometido com o que quer que seja. E isso é bom. É a nossa marca, Já a nossa agora marca. faço publicidade a um outro que fazemos cá em Lisboa não, em Cascais, que é aqui a 25 km 30 de Lisboa, que eu e o Couto Nogueira fazemos já há um ano, talvez, Sim, já de fizemos 15 em 50 e 15, tal. Sim. de 15 em 15 dias, e que se chama Os Rabugentos da Linha, porque aquilo é a Ah, linha do Estoril. Os E como já resingões estamos. ali. Resingões. Os ranzinzas. resingões. Bom, resingões em português é as pessoas que são chatas, que dizem coisas que não Não, deviam ou que não querem. bom, mas Estão sempre a Lembra-se resmungar. daqueles dois caras num camarote no Muppet Show que ah, ficavam a dizer sim, mal sim, sim, tudo? sim, É sim. essa a ideia. É essa a Aham. ideia. Ah, Dois. que bom, que bom. Eu fico entusiasmado, mas discordo de que vocês sejam rabugentos, sejam ranzinzas. Vocês são adoráveis. Bom, estamos chegando ao final. Até a próxima edição de Alternativa Brasil-Portugal. Um abraço a todo mundo. Até Um logo. Tchau, abraço. tchau. Tchau. Tchau, abracejos.